Abre sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 24, né? Êxodo 24. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Êxodo 24, a partir do verso 15. A palavra do Senhor diz: E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos de todos os filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem. E depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Vamos ler novamente a partir do 15. E agora você presta bastante atenção, tá bom? E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Somente até aí. Você que tem Bíblia, você que está pelo celular, erga aí declarando comigo: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Glória a Jesus. Aleluia. Quem aqui é habilitado? Quem dirige? Teoricamente, só quem é habilitado deveria dirigir, né, João? Amados, é muito bacana o negócio de habilitação, né? Porque, principalmente homem, as mulheres também, né? A Regiane dirige muito bem, mas principalmente homem, há um fascínio por se dirigir. Eu não sei, provavelmente alguns vão se identificar. Quando eu era criança, eu ia, sempre que possível, atrás do motorista, ou naquela cadeira solitária que tem aqui do lado direito. Por quê? O meu herói era o motorista do ônibus. Não era assim, pastor Jorge? Você ficava no ferro assim também, ó, dirigindo, né? Quando eu ia para a escola, né? Quando eu tinha que pegar um ônibus, eu colocava uma régua aqui no sapato, pastor Jorge. E aquilo era a minha marcha, né? E aí ele... Ninguém nunca fez isso? Ou eu pegava um caderno aqui, um negócio, e eu ficava assim, ó. Eu era doido porque eu não via a hora de dirigir. É claro que para uma criança isso só é um sonho. O tempo vai passando e aí o que acontece? Você faz 18 anos e pode tirar a habilitação. Quando você está numa autoescola, você tem um vislumbre do que é dirigir. Você está dirigindo, mas você não é habilitado. E finalmente, querido, quando você tira a habilitação, quando você tem aquele sentimento... Eu não sei se para todos foi assim, porque eu repeti uma vez. Aliás, quem aqui passou de primeira? Deixa eu ver. Tudo mentiroso. Aí, Fernando, olha. Pastor Jorge passou de primeira. Gente. É isso mesmo. Eu reprovei uma vez, né? Mas quando você pega lá quando você passa, né, e pega lá escrito A, nossa, é um sentimento, né, de libertação. E aí você pega a sua habilitação e finalmente você está habilitado a pegar a Anhanguera, a Castelo Branco, a Raposo Tavares, com vidro aberto, vento batendo no rosto. Mas o que acontece é um processo crescente. É um processo que vai dar vontade de dirigir até uma habilitação em mãos. A gente vê processos em toda parte. Por exemplo, quem está com criança de colo aí? Tem algumas pessoas grávidas, outros com bebê. O processo de uma criança aprender a andar é muito bacana, é muito legal. Porque primeiro a criança engatinha.
Depois a criança começa a dar passos segurando nas paredes, não é assim? E aí depois, quando ela consegue andar sem segurar nas paredes, é um acontecimento. Depois de um tempo, a gente vai ter aí a criança só correndo, porque a criança, depois que aprende a andar, só quer saber de correr. E é um processo. São processos que vão desde o engatinhar até o correr. Nós vamos ver esses processos por toda parte. Processos crescentes, processos de desenvolvimento, de avanço. Um avião. O avião primeiro ele anda, depois ele corre, depois ele voa. São processos. E eu gostaria de falar sobre um processo que nós, como servos e servas do Senhor, precisamos viver. São processos de intimidade com Deus. São escalas na nossa intimidade com Deus. Eu não sei quanto tempo você tem caminhando com Cristo. Independentemente de quanto tempo tem. Teoricamente, hoje você deveria ter mais comunhão, mais intimidade, mais envolvimento com a pessoa do Espírito Santo do que no início da sua conversão. O que talvez tenha feito que o nosso processo parasse no meio? Se alguns de nós nessa manhã olhamos para o nosso processo de crescimento, de maturidade, de intimidade com Deus, e percebemos que estamos estagnados, essa palavra é transformadora. Mais do que isso, essa palavra é libertadora para a sua vida. Quero convidar vocês nessa manhã a entrar na nuvem de Deus. Amém? Então abra o coração e não se permita sair daqui sem estar totalmente transformado pelo poder de Deus. Moisés é provavelmente o maior exemplo de intimidade, de comunhão com Deus. Deus sempre falou com seus filhos e filhas, porém ele faz questão de dizer que no caso de Moisés era diferenciado. Ele diz para Arão e para Miriam: Moisés é diferente, com ele eu falo face a face. A Bíblia diz que Deus envolvia aquela tenda com a sua glória. Moisés entrava dentro da tenda impregnada pela glória. E Deus falava face a face a Moisés como quem fala a um amigo. Moisés, ele foi aquele que disse: Deus, olha, eu quero ver a sua face. Rogo-te que me mostres a tua face. E muito embora Deus diga para Moisés: não, Moisés, não funciona assim, olha, nenhum homem vai ver a minha face e vai viver. Moisés escolhe ver a face de Deus, mesmo que isso lhe custe a vida. Mas a comunhão de Moisés, o nível de intimidade de Moisés, ele vai crescendo desde o momento em que o Senhor o encontra no meio da sarça, até o dia em que ele descansa, ali no cume do monte. E lendo essa passagem, eu vejo que existem alguns níveis de envolvimento, até que Moisés finalmente entrasse na nuvem. Em primeiro lugar, no verso 15, põe o verso 15 para mim aí, por favor. Acho que é a Rebeca que está aí. Em primeiro lugar, no verso 15, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Nessa fase da vida de Moisés, nessa fase do relacionamento de Moisés com Deus, Moisés viu a nuvem de longe. Repita comigo: Moisés viu a nuvem de longe. Enquanto Moisés estava subindo o monte, ele percebeu que a nuvem de Deus, que simboliza a presença de Deus, que simboliza a glória de Deus, a nuvem era a manifestação visível de Deus. Então, enquanto Moisés está subindo o monte, ele vê no cume do monte que a nuvem de Deus estava lá, mas ele vê a nuvem de Deus de longe. E o que é ver a nuvem de Deus de longe? Ver a nuvem de Deus de longe é ver o que Deus está fazendo na vida dos outros. É como ver Deus através daquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas. E amados, é muito bom nós compartilharmos da alegria daquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. É muito bacana nós sermos participantes do que Deus está fazendo na vida de outros. Na verdade, nós não estamos vivendo pessoalmente, mas nós sabemos que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. E nós precisamos resgatar, sim, esse sentimento de
de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. A gente não tem muita dificuldade em chorar com os que choram. Por exemplo, domingo passado estávamos no sepultamento da mãe do Everton. E não é muito difícil chorar com os que choram. Porque eu não sei vocês, mas naturalmente, se alguém está chorando, já dá vontade de chorar. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Porque às vezes, queridos, a dificuldade é, poxa, eu estou orando tanto por essa bênção, e Deus deu justamente na vida da outra pessoa. Que bacana. Que o Espírito de Deus venha sobre nós, queridos, e quebre todo esse tipo de sentimento, para que nos alegremos na vitória uns dos outros, para que celebremos a vitória uns dos outros. Abrindo um parênteses aqui, eu acho que alguém falou sobre isso semana passada. Esses dias eu tive num culto de ação de graças na casa da Márcia e da Cecília. Elas estão aí? Então, perderam a chance de brilhar. Elas mudaram de casa e elas disseram: pastor, nós estávamos orando por uma casa e não tínhamos expectativa, e aí a gente encontrou uma casa bacana, mais perto da igreja. Deveria estar aqui, né? Se é perto da igreja, deveria estar aqui, né? Recebe aí, Márcia e Cecília, né? Na casa de vocês nova. Vamos fazer um culto de ação de graça. E ali organizou um culto de ação de graças, e já fazia um tempinho que eu não ia num culto de ação de graça. Para os mais antigos é culto de comer de graça. E aí eu vou te dizer, querido, volte a fazer cultos de ação de graça, é muito bacana, muito legal. E eu vou te dizer, volte a fazer cultos e me convide, é muito bom. É muito bom. Nós reunimos como a mulher que encontrou a dracma perdida, né? Reuniu as amigas só para comemorar o encontro da dracma perdida. Então volte a fazer cultos de ação de graça. E você, quando for convidado, vá no culto de ação de graça. É bacana participar da alegria dos outros, é muito legal, participar daquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Mas de certa forma, querido, alguns de nós acabamos nos acostumando a ver a nuvem só de longe, a conhecer a Deus somente por aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas. Nós vemos o agir de Deus, o poder de Deus como uma realidade. Olha, eu creio no poder de Deus, Ele fez na vida de fulano. Mas nós não cremos como uma realidade pessoal, porque talvez ainda não tenha acontecido na nossa. Quem aqui já ganhou um brinquedo comprado na ReHap? Quem já ganhou um brinquedo comprado na ReHap? Quem aqui sabe o que é ReHap? Sabe, né? Quem aqui já presenteou o filho com um brinquedo da ReHap? Olha só, desculpa aí, gente. Eu nunca tive um brinquedo da ReHap, nunca tive, porque é muito caro, não é? A ReHap, na minha realidade quando criança, era um mundo encantado, porém inacessível. Eu entrava na ReHap assim, né, e criança pobre, né, fica doida porque não sabe onde olhar e quer colocar a mão, e a mãe, tira a mão daí, menino. E o vendedor também percebe que você é pobre, né, então o vendedor fica te acompanhando, você não pode tocar em nada. E eu entrava na ReHap e eu falava, que legal. Mas eu sabia que a minha mãe ou quem estivesse comigo não ia comprar, não ia rolar, porque era muito caro. Aqueles brinquedos de montar, um caminhão de, sei lá, de 500 reais. Um castelo de Lego lá que custa uma fortuna. Então quando eu entrava na ReHap, queridos, era só para sonhar. E geralmente eu saía da ReHap triste. Porque nada, nem aqueles carrinhos, nem o Hot Wheels, até o Hot Wheels na ReHap é 50 reais. Depois de pai e de avô, finalmente Deus me honrou. Fui na ReHap lá e comprei um Uno de 20 reais. Até o Uno que é 10, na ReHap é 20. Mas comprei no débito. Às vezes, meus amados, o nosso relacionamento com Deus é isso. Nós sabemos quem Ele é, nós sabemos do que Ele é capaz, nós sabemos que Ele é real, nós sabemos do que Ele é capaz de fazer, mas nós estamos vendo de longe. É uma realidade bem distante de nós. E Moisés ver a nuvem de longe equivale a isso.
a você olhar lá o pedaço de bolo na Sodier e perguntar: quanto está esse pedaço de bolo? E o balconista da Sodier vai dizer R$ 45. E você diz: não gosto desse sabor, não gosto. Longe da sua realidade. Às vezes, amados, quando nós percebemos que algumas coisas estão longe da nossa realidade, a gente suspira e a gente pensa alto, dizendo: quem me dera. Ah, quem me dera. Não é verdade? Talvez você olhe para um carro aí dos seus sonhos e ele passa por você e você ouve o ronco do motor, e aí você suspira e acaba pensando alto, dizendo: quem me dera, meu Deus. Talvez andando por um lugar bacana e vê uma casa, e você diz: quem me dera morar numa casa como essa. Isso é ver a nuvem de longe. Esse era o sentimento que havia em Moisés. Moisés estava subindo o monte, ele percebe que lá no topo do monte há uma nuvem, há uma manifestação de Deus. Ele não sabia o que aconteceria lá. Enquanto ele sobe o monte, ele pensa: quem me dera que a nuvem de Deus envolvesse a minha vida. Porém, meus amados, a gente segue andando. E no verso 16, põe o verso 16 aí, por favor. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. Por 6 dias a nuvem era vista de longe. Mas no 7º dia, Moisés teve a oportunidade de ver a nuvem de perto. Moisés passou a ver a nuvem que estava distante, próxima dele. Porque agora não apenas a nuvem, mas o próprio Moisés estava no cume do monte. E ele via a nuvem de Deus não de forma a não poder tocar. Agora é algo que está perto da sua realidade, ele pode ver. No 7º dia, queridos, a nuvem que estava longe passa a estar perto. Ver a nuvem de perto, queridos, é quando Deus deixa de ser apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Ele passa a ser o meu Deus, Ele passa a ser o nosso Deus. Ver a nuvem de perto é quando o Deus do céu, Ele passa a ser o Deus da terra. Nós temos a ideia de um Deus que está no céu. A oração do Pai Nosso diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas na mesma oração Jesus diz: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como também é no céu. Então ver a nuvem de perto significa trazer para a terra o Deus dos céus. Ele não é apenas um Deus que está nos céus, Ele também é um Deus que está na terra. Ele não é apenas um Deus que está sentado no teu trono, não. A Bíblia diz: perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. O que a gente está fazendo numa manhã de domingo como essa? Nós estamos dizendo: Deus dos céus, vem na terra. Deus dos céus, vem na terra. A Bíblia diz que aqueles serafins, na visão de Isaías, eles estão clamando um para o outro e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. A igreja, de certa forma, é o lugar onde profeticamente os céus se encontram com a terra. Moisés agora via a nuvem de Deus de uma outra perspectiva. Deus já não era um Deus distante, já não era um Deus inacessível. Ele era um Deus próximo. Vocês lembram o que aconteceu na vida da mulher samaritana? A mulher samaritana teve um encontro com Jesus. Jesus revelou que tipo de vida ela vivia. Jesus oferece transformação de vida para aquela mulher. E ela vai para a sua aldeia, ela vai para Samaria. E lá em Samaria, ela conta o que aconteceu. Ela diz: olha, eu conheci um homem que disse tudo que eu tenho vivido. Será que não é esse homem que nós estamos esperando? E o relato daquela mulher, o testemunho daquela mulher, a pregação daquela mulher gera a expectativa nas pessoas. As pessoas vão até Jesus, as pessoas ouvem Jesus, são tocadas por Jesus. E agora elas voltam para a sua cidade.
ou para a sua aldeia. E quando essas pessoas estão voltando, elas dizem para a mulher samaritana: já não é mais pelo que você falou que nós o conhecemos, mas nós mesmos temos visto e atestamos que esse é de fato o Filho de Deus. Ver a nuvem de perto, querida, é quando o nosso relacionamento com Deus já não está mais atrelado a outras pessoas. É muito bacana nós pedirmos oração. Eu compartilhei alguns motivos de oração com o Ministério de Intercessão, e durante toda a semana o Ministério de Intercessão esteve orando por mim, por minha família. E aí, todos os dias eu recebia ali uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Hoje, antes de iniciar o culto, eu subi lá na sala, o Ministério de Intercessão orou por mim, e é muito bom isso, é muito bacana nos cobrirmos uns aos outros de oração. Só que, ver a nuvem de perto, é quando eu não dependo apenas da oração de fora, porque eu desenvolvi o hábito de orar. Então, conte com oração de pessoas, mas desenvolva um tempo de comunhão, um tempo de oração com Deus. Moisés, em determinado momento da vida dele, ele falou para Deus: espera aí, Deus, eu quero que o Senhor vá conosco. E aí Deus fala: o meu anjo vai com vocês. Moisés disse: nada disso. Se o Senhor não estiver conosco, nós não sairemos daqui. Moisés está dizendo: olha, eu não quero seguir um Deus que eu possa acompanhar só de longe. Eu quero ter um Deus perto. Jesus é o Deus dos céus manifestado na terra. Jesus é o Deus dos céus manifestado na terra. Não é à toa que o nome dele é Emmanuel, Deus conosco. Eu não sei qual nível de comunhão, de relacionamento que você tem com Deus. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei como está o seu nível de intimidade com Deus. Nessa manhã, provavelmente o Espírito está queimando no seu coração. Ele não quer ser apenas o Deus dos céus, Ele quer ser o Deus da terra. Ele não quer ser apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele quer ser o seu Deus. Ele não quer ser o Deus do seu pastor. Ele não quer ser o Deus do seu líder. Ele não quer ser o Deus do seu discipulador. Ele quer ser o seu Deus pessoal. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Ele diz o seguinte: venha o teu reino, venha o teu reino. Que o reino que está nos céus, ele venha e ele se manifeste na terra. Que o teu poder que atue no céu, ele também atue na terra. Que a tua glória que enche os céus, ela possa encher a terra. E amados, esse precisa ser o gemido do nosso coração nessa manhã. O gemido da nossa alma deve ser: Deus, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Vou pedir para o pessoal, prepara para mim aí Êxodo 3, dos versículos 7 a 8. Êxodo 3, do verso 7 a 8. Enquanto nós clamamos, enquanto o gemido da nossa alma é: venha o teu reino, estabelece o teu reino, estabelece a tua vontade, gera em nós esse sentimento, esse desejo, essa sede, essa fome de Deus. O que traz o reino de Deus para a terra? A fome, a sede, o clamor, a busca de homens e mulheres famintos. A nossa busca, a nossa fome por Deus, a nossa sede pelo Espírito Santo, vai fazer com que o Deus do céu se manifeste na terra. Vai fazer com que o reino do céu se manifeste no reino dos homens. Olha o que diz Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E o verso 8 diz: portanto desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Deus está dizendo: eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. Sabe o que aconteceu, queridos? Por 400 anos Israel estava sendo oprimido, e eles tinham essa consciência de que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles estão cativos, eles são prisioneiros de outra nação.
eles estão na expectativa de um libertador, eles estão na expectativa de um salvador. Mas houve um momento, queridos, em que provavelmente no clamor deles, eles começaram a manifestar essa inquietação, essa indignação, de pedir que o reino de Deus, de que o reino dos céus se manifeste na terra. E eles começaram a orar a Deus, eles começaram a intensificar o seu clamor, intensificar a sua busca. E a Bíblia diz que eles oram com tanta intensidade, com tanto fervor, que o clamor deles não apenas sobe ao céu, mas ele entra no coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o que eles estão pedindo, Deus se inclina para ver a sua necessidade, Deus sente a dor do povo, Deus sente a tristeza do povo. E o Deus dos céus, que está sentado num trono de glória, rodeado por serafins e por querubins e por anciãos, ele se levanta do seu trono, e ele voluntariamente desce, e ele está dizendo: eu ouvi o clamor de vocês, e eu desci para intervir nessa situação. Quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã, querida, sobre a vida dessa casa, sobre a vida desta igreja. Esses são dias em que ele poderia enviar um anjo, porque ele tem poder para isso. Ele poderia enviar um servo, ele poderia enviar um corvo, ele poderia enviar um profeta. Mas esses são dias em que nós vamos alinhar o nosso coração com o coração do Pai. E o próprio Deus, querido, o próprio Deus vai descer para intervir. O Deus do céu se manifestará como Deus da terra. E finalmente, o verso 18. A Bíblia diz, põe o verso 18 para mim. 24, 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés tinha visto a nuvem de longe. Moisés já tinha visto a nuvem de perto. Só que há processos na nossa vida, processos crescentes. Agora, o Moisés que conheceu a nuvem de longe e que já havia visto a nuvem de perto, ele pula um novo nível, ele avança para um novo nível. E agora ele conhece a nuvem por dentro. Não apenas de longe, não apenas de perto. Agora Moisés conhece a nuvem por dentro. Não é só o que falaram, Moisés sabia como era a nuvem por dentro. Não eram expectativas. Alguns de nós temos expectativas a respeito, ou especulações a respeito de Deus. Nós imaginamos algumas coisas, nós supomos algumas coisas. Por quê? Porque ainda não vivemos. Porque não vivemos. Paulo diz que em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos, em parte nós especulamos. Nós imaginamos como deve ser o agir de Deus, nós imaginamos como deve ser alguns milagres de Deus. Moisés já não especulava, porque ele estava dentro da própria nuvem. Não é apenas o que eu vi, é o que eu estou vivendo. Não é apenas o que eu espero, é a minha realidade. Não se define as minhas expectativas de Deus, é a minha realidade em Deus. E amados, em algum momento a nossa comunhão com Deus tem que sair do campo da expectativa, tem que sair do campo das possibilidades. E o Deus dos céus, o Deus da terra, Ele precisa, ou nós precisamos conhecê-lo de maneira prática, de maneira pessoal. Os discípulos estavam no barco, a tempestade assola o mar. Jesus vem andando sobre as águas. Todos os discípulos viram Jesus andar sobre as águas. Eles estavam vendo a nuvem de perto. Mas a Bíblia diz que havia um sentimento no coração de Pedro. E Pedro não se contentaria apenas em ver a nuvem. Ele queria entrar na nuvem. E quando Pedro diz: Jesus, deixa eu ir ter contigo sobre as águas, a Bíblia diz que Jesus diz: vem. Sabe por que alguns de nós nunca vamos entrar na nuvem? Porque estamos seguindo o medo e a covardia dos outros 11 que ficam dentro do barco.
Eu sinto que algumas pessoas têm expectativas e aspirações muito pequenas a respeito daquilo que Deus pode e vai fazer na sua vida. Algumas pessoas vão dizer: não, eu só quero servir a Deus na minha limitação, na minha humildade. Eu não quero grandes coisas, eu não ambiciono grandes coisas. Isso é falsa modéstia. Tem um rio de Deus entre nós, há um oceano de Deus entre nós, e alguns de nós vamos viver a vida inteira apenas molhando os pés. Alguns de nós nunca vamos saber o que Deus é capaz de fazer, porque estamos na margem, molhando o nosso pé no rio de Deus, e ignorando que nós precisamos ou podemos mergulhar nele. E Pedro disse: olha, a nuvem é linda, a nuvem é maravilhosa, mas eu quero entrar nessa nuvem. E Jesus disse: vem. Mas eu não sei quantos de vocês estão realizados com o nível de comunhão que você tem com Deus. Mas a minha palavra, essa palavra nessa manhã, é para pessoas que sabem que existe mais, e para pessoas que querem mais. Para essas pessoas, a palavra de Jesus é a mesma que foi para Pedro. Você diz: Jesus, eu posso entrar na nuvem? Eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu tenho as minhas falhas. Gente, quem somos nós para entrarmos em Deus? Quem somos nós para mergulharmos no rio de Deus? Nós somos homens e mulheres cheios de pecado. O nosso coração é sujo, a nossa mente é suja, as nossas mãos são sujas, os nossos pés são sujos pelo pecado. O que é um homem e uma mulher para querer mais de Deus? Miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas não é por aquilo que somos, é por aquilo que Ele é. Pedro era um homem tão pecador quanto você e eu. Mas quando ele diz: Jesus, deixa eu entrar na nuvem, Jesus não estabelece princípios. Ele diz: vem, entra na nuvem. Essa palavra é para você que sente falta de algo mais. Essa palavra é para você que diz: não, o Evangelho deve ter um pouco mais para mim, deve ter algo além disso. Nessa manhã, Ele está te chamando para entrar na nuvem e conhecer a nuvem por dentro. Todos os discípulos conheceram a nuvem de longe e depois conheceram a nuvem de perto. Mas um dia Jesus decidiu subir o monte, e não eram todos que estavam dispostos a subir no monte. Pedro, Tiago e João. Esses três conheciam a nuvem de longe, conheceram a nuvem de perto, mas eles entendiam que havia algo mais de Deus para a vida deles. Quando Jesus sobe ao monte para orar, eles dizem: nós vamos com o Senhor. A Bíblia diz que naquela oração, Jesus, ele começa a resplandecer, ele se torna resplandecente. A Bíblia diz que Moisés e Elias se manifestam no monte, e que a glória de Deus envolve aquele monte. Quem estava lá, querido? Pedro, Tiago e João. Nós precisamos resgatar essa sede, essa inquietação, esse desejo de avançarmos em Deus, de crescermos em Deus, de vivermos experiências com Deus, de nos superarmos no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Deus. Porque talvez a fé de alguns de nós tenha se tornado muito racional e muito materialista. Não há o elemento sobrenatural, não há o elemento poder de Deus. E é verdade, querido, que você não depende de milagres para ser salvo. Você não depende de manifestações sobrenaturais de Deus para ir para o céu, é verdade. Mas a mesma Bíblia também diz que os sinais ou que os milagres seguiriam aqueles que crescem. E se Deus está fazendo milagres por aí, por que não na nossa vida? Se Deus está agindo por aí, por que não na nossa vida? Pedro, Tiago e João disseram: não, nós vamos conhecer a nuvem por dentro. E eu não sei quanto tempo você está por aqui, eu não sei quanto tempo você está na igreja onde você congrega. Será que não está na hora de conhecer a nuvem por dentro? Será que não está na hora da nossa fé deixar de ser uma fé natural, uma fé normal, e passarmos a conhecer a nuvem de outro ponto de vista?
Samuel estava dormindo e ele ouve Deus chamar o seu nome. Ele não entende o que está acontecendo. A falta de ouvir a voz de Deus gera confusão na vida dos crentes. A falta de ouvir a voz de Deus gera confusão e falta de direção na vida dos crentes. Como Samuel não ouvia a voz de Deus, quando Deus falou com ele, ele entendeu que era o sacerdote Eli que estava falando. Sejam sinceros. Quem por esses dias tem orado buscando direção de Deus? Porque você já errou, você já precipitou-se, você já meteu os pés pelas mãos. Eu conversava com uma pessoa esses dias, dizendo: eu preciso tomar uma decisão, eu preciso me posicionar em algumas áreas da minha vida, só que eu não posso errar novamente, porque eu já errei em várias áreas. Alguns vão dizer: não, pastor, olha, erros e acertos fazem parte da vida, e é verdade. Mas às vezes a gente erra, querido, e não é nem parte do processo de crescimento. A gente erra porque não ouviu a voz de Deus. Provavelmente tenha pessoas aqui que perderam muito dinheiro, porque não ouviram a voz de Deus, porque decidiram no calor da emoção, porque decidiram baseados em conselhos de homens. Alguém disse para você: vai, você vai, e quebra a cara. Bem provavelmente alguns de nós olhamos para o passado e falamos: se eu tivesse buscado direção de Deus, a minha vida hoje seria diferente. Então a falta de ouvir a voz de Deus, ela gera confusão e falta de direção. Samuel está ali sem saber o que fazer. Deus está chamando ele, ele corre para Eli. Deus está direcionando ele para um lado, ele corre para o outro. Bem provavelmente, querido, ano passado alguns de nós caminhamos dessa maneira. Para onde eu vou? Para onde eu vou, meu pai? Pelo amor de Deus, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu fico. Deus torna a falar com Samuel. E Samuel, mesmo entendendo que aquela voz era diferente, ele volta em Eli. Ele diz: Eli, eu estou aqui. E ele entende o que acontece com Samuel. Ele diz: oh meu filho, você está perdido, né? Você não reconhece a voz de Deus. Da próxima vez que você ouvir essa voz, e você sabe que essa voz é diferente, dê a resposta correta. E diga: fala, Deus, porque o teu servo ouve. Quando Deus fala pela terceira vez com Samuel, Samuel estava se habituando a ouvir a voz de Deus. Ele sabe que aquela voz não é uma voz de homem. Ele sabe que aquela voz é a voz de Deus. E ele diz: Deus, fala. Agora eu sei quem está falando comigo. Eu profetizo a volta da sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nos desertos da vida, querido, nas decisões difíceis, em que você diz: Deus, me dá uma palavra. Eu converso com pessoas que dizem: pastor, pelo amor de Deus, fala para Deus falar comigo. Mesmo que seja para me repreender, pastor. Mesmo que seja para me corrigir, mas pastor, fala para Deus falar comigo. Eu quero profetizar sobre a vida de pessoas que tudo que eu estou falando não faz muito sentido, porque você não sabe o que é ouvir a voz de Deus. Você não consegue reconhecer a voz de Deus no meio de um monte de vozes que falam ao seu coração. É tanta gente falando junto, são tantas vozes falando ao mesmo tempo na sua mente. Há um barulho ensurdecedor na sua mente. Todos os dias são várias possibilidades, são vários problemas, e são várias oportunidades, e você tem que decidir, porque o tempo passa rápido. As pessoas estão esperando que você decida, e você não sabe o que fazer, porque não ouve a voz de Deus, não sabe o que é a voz de Deus. E a característica principal da voz de Deus é que ela vai trazer para nós essa paz que nenhuma outra voz é capaz de trazer. Querido, na tribulação, na hora da tormenta, quando você não estiver aguentando o baque, quando a vida se tornar dura demais para você, acalme seu coração e diga: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei que decisão tomar, Pai. Eu estou vendido, eu estou rendido aqui nessa situação. Me dá a direção. Amados, talvez as pessoas vão dizer: não, você demora muito para se decidir.
E você vai dizer: não, não é que eu demoro muito. Eu só vou decidir quando Deus me der uma palavra. Eu profetizo dias, meus amados, em que a palavra de Deus voltará a ser abundante, em que as visões de Deus voltarão a ser frequentes, e antes de tomar qualquer decisão, nós vamos orar, nós vamos nos ajoelhar, se possível nós vamos jejuar e fazer uma campanha de oração, até ouvir aquela voz suave. Quando Samuel entende quem fala com ele, ele diz: Deus, fala porque o teu servo ouve. A partir daquele dia, queridos, Samuel nunca mais deixou de ouvir a voz de Deus. Olha o impacto, olha a diferença que faz a voz de Deus na vida de um homem, na vida da mulher. A partir daquele momento, quando Samuel entendeu a voz de Deus, a vida de Samuel nunca mais foi a mesma. A ponto de Samuel se tornar não apenas um grande homem, ele se tornou um grande líder, ele se tornou um grande profeta, ele se tornou uma referência para o povo de Israel. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra. Tudo que Samuel liberou, todas as sentenças proféticas que Samuel liberou, elas se cumpriram, porque ele voltou a ouvir a voz de Deus. Essa palavra é para você que nessa manhã vive uma confusão mental. E eu sei que a psicologia é nossa aliada para ajudar-nos a entender a nós mesmos. E glória a Deus pela psicologia, glória a Deus pelas psicólogas dessa casa, glória a Deus por aquelas que se dedicam a nos ajudar nas nossas doenças, nas emoções. E a psicologia tem o seu papel e a sua necessidade. Mas há momentos da nossa vida em que o divã de nenhum psicólogo vai ser tão eficaz quanto o divã de Deus. Eu profetizo dias, meus amados, em que o psicólogo dos psicólogos trará luz, trará claridade às trevas que se formam na nossa mente. Eu aconselho todos vocês em algum momento buscarem um psicólogo, conversar com um psicólogo muito bacana, sobretudo se ele tem uma aliança com Deus, é muito legal. Só que eu vou te dizer uma coisa, mais importante do que isso, em alguns momentos nós pararmos a nossa vida. Você que está trabalhando demais, você que está com um monte de planos, você que já traçou aí todos os seus projetos para 2023, e glória a Deus por isso. Eu tenho visto pessoas a mil: não, pastor, esse é o ano da superação, e glória a Deus pela sua vida. Aprende em alguns momentos, puxar o freio, parar, se trancar num quarto e só orar, só ser ministrado pelo psicólogo dos psicólogos e dizer: Deus, e ajude eu a me entender, não deixe eu errar novamente, me revela o que está dentro do meu coração. Ontem eu estava lendo a Bíblia, não porque eu ia pregar, mas por ler a Bíblia mesmo. E amados, a vida é tão corrida, e além da vida ser corrida, a gente também é terrível para colocar programação onde tem um tempo livre. Provavelmente todos vocês assistem mais Netflix ou mais televisão do que leem a Bíblia, provavelmente todos vocês assistem muito mais vídeos de variedades do que uma pregação, um estudo bíblico. Provavelmente a prioridade da maior parte dos que aqui estão não deva ser orar, ler a Bíblia. A gente faz mais ou menos. Mas há momentos, meus amados, em que, mesmo sem vontade, Deus é tão generoso que Ele diz: entra na nuvem. É como se o próprio Deus lutasse com a gente, dizendo: você precisa de algo novo na sua vida. É como se o próprio Deus nos convencesse de que nós precisamos de mais dele. Ele briga com a gente, ele diz: olha, entra na nuvem, filho. Quem aqui já acordou inexplicavelmente de madrugada e perdeu o sono? Sei lá, você tem que levantar às 5, mas você acorda 3 horas.
E você acorda 3 horas da manhã sem sono, com raiva, porque ainda tem 2 horas para levantar. Sabe o que está acontecendo? Deus está falando no seu coração: filho, entra na nuvem. Entra na nuvem, você precisa. Deus é tão generoso, querido, que às vezes Ele vai nos impulsionar, Ele vai dizer: olha, entra na nuvem. Provavelmente nesta manhã é um esforço de Deus te dizendo: filho, você só conhece a nuvem de longe, ou talvez você conheça a nuvem de perto, mas eu quero te convidar a entrar na nuvem, conhecer a nuvem por dentro. Eu quero profetizar que nas próximas madrugadas Deus voltará a nos despertar misteriosamente. E quando isso acontecer, você vai lembrar do que nós estamos falando. Vai entender que é um convite de Deus para você entrar na nuvem dele. Na nuvem de Deus, queridos, tem revelação, provisão e capacitação. Eu não sou místico, querido. Eu não fico procurando explicação para tudo que é número na Bíblia. Mas a Bíblia é cheia de algumas coincidências, né? Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés, ele demora 6 dias para subir o monte. 6 é o número do homem. 6 é o tempo em que Moisés está gastando força, ou está se esforçando nas suas forças para subir o monte. Todo o mérito ali é dele, porque é ele que está subindo, é ele que está caminhando. Ou seja, por 6 dias Moisés está se esforçando, mas ele só consegue ver a nuvem de longe. Talvez essa seja a realidade da maior parte de nós. Estamos nos esforçando num nível humano, e tudo que nós conseguimos é ver a nuvem de longe. Estamos tentando pagar um preço, estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, e a gente só vê a nuvem de longe. Quando Moisés vê a nuvem de perto, Moisés vê a nuvem de perto no 7º dia, quando há uma manifestação de Deus, quando há o início de um ciclo. É o início de um novo ciclo, no 7º dia. Não tem nada a ver com Moisés, porque ele já subiu o monte. Não tem a ver com as suas forças, não tem a ver com aquilo que Moisés é capaz de fazer. No 7º dia Deus se manifesta para Moisés. No 7º dia a nuvem que estava longe, ela agora se manifesta de perto. Talvez alguns de nós vamos dizer: pastor, eu tentei, e eu não duvido disso. Esse é o tempo de nós entendermos que ver a nuvem de perto tem muito mais a ver com Deus do que com a gente. Tem muito mais a ver com a intenção de Deus do que com a nossa busca. E aí, para você que entende que a Bíblia é cheia de coincidências, quantos dias Moisés fica dentro da nuvem? Moisés fica dentro da nuvem 33 dias. E é só mais uma dessas infelizes coincidências, né? Por 6 dias o homem tenta, no 7º dia Deus se manifesta, e ele passa a viver 33 dias dentro da nuvem de Emanuel, que é Deus conosco. Eu não sei quanto a vocês, queridos, 2023, eu não vou me limitar a ver a nuvem de longe, porque mesmo como pastor, às vezes eu me pego vendo a nuvem de longe. Eu não sei quanto a vocês, mas em 2023 eu não vou me contentar em ver a nuvem de perto. É muito bacana ver a nuvem de perto, é muito bom ver o que Deus está fazendo, é muito bom ser participante daquilo que Deus está fazendo, é muito bom molhar os tornozelos nas águas do rio de Deus, é muito bom saber que estamos salvos. E aí eu vou dizer: se você entregou a vida para Jesus, se você crê nele como seu Senhor e Salvador, se você está lutando minimamente contra o pecado, você está salvo. É muito bom isso. É muito bom ter a nuvem perto. É muito bom saber que Deus cuida de nós. Só que eu entendi que esse não pode, não deve ser um ano comum. Esse é o ano de entrarmos dentro da nuvem. Esse é um ano de conhecermos a nuvem por dentro.
Eu quero convidar nesta manhã alguns homens e algumas mulheres que digam: pastor, é verdade que Deus tem mais? É verdade que existe mais? É verdade que existe algo novo? É verdade que Deus está fazendo algo novo na vida de pessoas? Eu vou te dizer, querido, é verdade. Deus está fazendo coisas novas. Deus está agindo de uma maneira muito poderosa. Deus está se manifestando. Deus está se movendo. Talvez você vá dizer: pastor, será que eu posso entrar nessa nuvem também? Eu vou te dizer: pode. Se eu posso, você pode, querido. E finalmente eu vou fazer um convite para você, querido, querida. Vamos entrar na nuvem juntos? Vamos assumir o compromisso, Deus. Nós vamos entrar nessa nuvem hoje. Nós vamos voltar a ouvir a sua voz hoje. Nós vamos entrar num nível de intimidade com Deus hoje. Por que a vida de algumas pessoas é tão fantástica, tão maravilhosa? E eu digo no que diz respeito ao relacionamento com Deus, enquanto a vida de outras pessoas é tão sem graça. Há um tempo atrás eu estava subindo a escada rolante do Carrefour com uma pessoa. Nós estávamos subindo e tinha uma pessoa descendo. E eu estava conversando com a pessoa lá, falando sobre a vida. E ele: peraí, pastor, peraí. Eu falei: o que aconteceu? Ele apontou para a pessoa que estava descendo a escada rolante. Ele disse: ei, amigo, por que você está com um revólver na sua bolsa aí? Por que você quer se matar? E aí o homem que estava descendo ficou assustado assim, já segurou a bolsa. E aí a pessoa que estava com: não, peraí que eu vou falar com você. Eu falei: meu Deus, ele está com uma arma, perigosíssimo isso aqui. E aí quando ele foi lá, a pessoa já estava chorando. Era uma pessoa que tinha colocado na cabeça a ideia de que ela ia se matar. E ela estava com uma arma para se matar. Quem mostrou para o homem que estava comigo que aquele homem estava armado? Quem comunicou ao coração daquele homem que aquele homem queria se matar? E apenas o fato de Deus expor os planos de suicídio daquele homem já fazem com que ele comece a chorar e clamar misericórdia. E Deus operou poderosamente ali. A minha pergunta é: por que a vida de intimidade, de comunhão de Deus com algumas pessoas é tão maravilhosa, enquanto que a maior parte dos crentes vai viver no raso a vida inteira? Eu não sei, querido, tem pessoas que vão viver a vida inteira tendo um oceano na sua frente e contentes em molhar o pé. Não é o caso daquele que vos fala, querido. Não, queridos. Se existe mais, eu acho que a gente pode buscar mais. Se existe mais, eu acho que a gente pode viver mais. E talvez alguns vão dizer: pastor, será que isso acontece mesmo? Acontece. E pastor, será que pode acontecer na minha vida? Pode e vai. Pode e vai. É o desejo de Deus. Ele disse para Pedro: vem Pedro. Ele disse para Pedro, Tiago e João: vem. Pedro, Tiago e João, vem. Ele disse para Samuel: vem. Ele disse para Moisés: vem. Ele está dizendo para você nessa manhã: vem. Entra na nuvem. Eu sei que você não merece. Eu sei que você não é digno. Mas eu também sei que você precisa. Somente você que em 2023 entende. Não é vir a nuvem de longe. Não é apenas vir a nuvem de perto. É entrar na nuvem. É entrar na nuvem. Esse é o desejo de Deus para a sua vida ao longo desse ano. Se esse é o desejo do seu coração, coloque-se de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Há uma nuvem, queridos. Há uma nuvem. E há uma nuvem densa da presença de Deus. A presença de Deus nos assusta. A presença de Deus gera em nós esse temor, e é verdade. A presença de Deus deve gerar temor e tremor. E alguns de nós vamos dizer: mas pastor, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Como eu entraria na nuvem de Deus? Como eu viveria aquilo que Deus tem para a minha vida? A gente entra na nuvem mesmo sendo pecador, querido. Mesmo sendo pecador. E à medida que a gente entra na nuvem, a própria nuvem vai nos transformando. À medida que a gente entra na nuvem, a nuvem vai nos transformando.
Então não tenha receio nessa manhã de entrar na nuvem de Deus. Então não tenha medo nessa manhã de entrar na nuvem de Deus. Mas pastor, não é perigoso? Não, queridos. O máximo que pode acontecer com você é o que aconteceu na vida de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, depois de 33 dias dentro da nuvem de Deus, o rosto de Moisés está resplandecendo. As pessoas não conseguem olhar para o rosto de Moisés, de maneira que Moisés tem que colocar um véu. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias, quando entrarmos na nuvem de Deus, nós nos tornaremos irreconhecíveis. Um homem e uma mulher que aprende a entrar na nuvem de Deus será um homem e uma mulher profundamente transformado, marcado, irreconhecível para outras pessoas. E aí as pessoas vão começar a perguntar: o que aconteceu? Que bicho te picou? Você está diferente, você é outra pessoa, você é resplandecente. Nós iremos: eu deixei de ver a nuvem de longe, eu já não me satisfaço vendo a nuvem de perto. Deus me convidou a entrar na nuvem, e eu entrei. Pois bem, queridos, a nuvem que é a presença de Deus e que é a glória de Deus, ela está entre nós nessa manhã. E ao contrário do que Satanás está te dizendo, você pode sim, você pode entrar dentro dela. E é o que nós vamos orar ao Senhor pedindo nessa manhã, amém? Coloca a mão no seu coração. Pecador como você é, pecador